Olá pessoal, eu sou Gabriela Ferreira e você está no Energizando Positividade. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai tentar trazer uma novidade, mais uma vez. Como todo mundo sabe, o eclipse lunar ele vai poder ser visto da Terra, do Brasil. E aí a gente decidiu vir acampar somente para poder assistir ele. E hoje vai ser com direito à fogueira, porque a última vez que a gente acampou, como vocês já sabem, a gente não conseguiu pegar a lenha, etc. Então hoje vai ser com fogueira. Eu tô aqui já, né, no acampamento, já escureceu. Eu não sei se eu olho para a lua, que já tá incrível, magnífica, ou para essa fogueira que tem chamas hipnotizadoras. Então, eu espero que vocês continuem aí assistindo, que a gente vai falar sobre muitas coisas legais, de astronomia, de mitologia, de como as pessoas normalmente interpretam o eclipse lunar nas suas culturas. E vamos acompanhar essa aventura astronômica. Então, galera, o que é o eclipse, de uma forma geral? É o alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra, de forma que a Lua passe pela sombra da Terra. Mas a gente tem, por exemplo, os 3 tipos de eclipse, que é o eclipse total, o eclipse parcial e o eclipse penumbral, que é o que a gente está vivendo hoje. O eclipse penumbral ele vai passar só por parte da sombra da Terra, assim como eu já falei, só na parte mais fraca dessa sombra, que é a penumbra. Se fosse na parte mais escura, seria na umbra. Para poder ocorrer eclipse, precisa estar na fase de lua cheia. E todo mês a gente tem a fase da lua cheia. Portanto, por que a gente não tem eclipse todo mês? É uma pergunta interessante que a gente pode se fazer. Acontece que precisa coincidir tanto o plano orbital da Terra quanto da Lua para que ocorra o eclipse. Então é uma coisa bem específica e ocasional, assim. Por isso a gente não tem todo mês. Os eclipses, eles são eventos ocasionais que normalmente rompem com a regularidade do Sol e da Terra da forma como eles se apresentam a nós. Por isso, acaba despertando a atenção dos povos mais variados no planeta, fazendo com que eles reinterpretem isso de forma diversa, né? Mas como a gente pode ver em alguns estudos, que os povos antigos e até mesmo atuais, eles encaram o eclipse lunar, por exemplo, como uma forma, de mau presságio, como uma coisa negativa mesmo, sabe? Como, por exemplo, ações demoníacas e tal. Os povos incas, por exemplo, acreditavam que no eclipse de lua de sangue vinha um jaguar para poder comer a lua. Olha para você ver. E no momento em que o jaguar terminava de comer a lua, eles acreditavam que ele ia voltar para a Terra e comer todas as pessoas da Terra. Por isso, para eles poderem se defender, eles faziam um barulho com as suas lanças, começavam a gritar, faziam seus cachorros latirem e uivarem para poder afastar o jaguar de lá. Já os povos da Mesopotâmia, eles acreditavam que o eclipse lunar seria um ataque direto ao rei. Então, eles colocavam imediatamente um substituto para o rei não ser pego, o verdadeiro rei não ser pego. Olha para você ver onde vai a imaginação das pessoas, mas eles realmente acreditavam nisso, né? Na mitologia hindu, por exemplo, a gente vai ter uma figura que se chama Rahu. Eu não sei se pronuncia exatamente desse jeito o nome dele, mas eu vou falar desse jeito. O Rahu é uma espécie de demônio que tomou o elixir da imortalidade, da vida, né? E assim, as deidades Lua e Sol foram atrás deles e decapitaram a cabeça dele. Mas como ele tinha tomado o elixir, ele continuou vivo. E ele queria vingança. E assim, ele foi atrás da sua vingança. No momento que ele encontra essas deidades, é o momento que acontece o eclipse, né?
por exemplo, assimilando quando a sombra, né, no caso a Lua, entra na sombra da Terra e ela fica momentaneamente escurecida. Então, é uma forma de interpretação de enxergar o Rahu ali devorando a Lua, né, no caso, e o Rahu seria uma cabeça, e a Lua também tem uma forma esférica, assim como a cabeça também é. Então, ali você consegue tirar várias interpretações imagéticas de como eles pensaram isso e de como eles interpretaram esse fenômeno natural na realidade deles. Para o povo da Índia, o eclipse lunar ele traz má sorte, definitivamente, porque isso acaba reverberando nas práticas do dia a dia das pessoas. Eles faziam rituais de purificação, a comida era reservada, as mulheres grávidas, por exemplo, não podiam ficar circulando, ficando expostas por algum tipo de medo de ser amaldiçoada. Então era uma coisa que realmente influenciava o cotidiano deles, né? Uma coisa que a gente via ali na prática. A gente viu várias interpretações um pouco negativas e tal, mas a gente tem, por exemplo, as interpretações dos povos pagãos, os ancestrais ali, celtas, por exemplo, eles acreditavam que a Lua era uma deusa, assim como o Sol, né? O Sol era um deus também. A deusa, eles reverenciavam ela de uma forma positiva, buscando energia, buscando força, buscando iluminação. Então, assim, a gente vai ter interpretações de várias formas, né, a esse sentido. Cada cultura, acho que eles tiveram suas razões para poder, de alguma forma, projetar essas suas expectativas sobre esses fenômenos, né? Então, eu acredito que todos são passíveis e respeitáveis, assim, né? Assim como a ciência também tem a sua interpretação de compreender a realidade assim como ela é. Então, tudo serve para agregar, para a gente conhecer, porque até mesmo essas interpretações mais lúdicas e poéticas que a gente disse aqui, dessas mitologias, elas dizem muito sobre aquela realidade, diz sobre aquela sociedade, sobre o que eles acreditavam, sobre os princípios e valores que eles tinham naquela sociedade. Então, assim, acho que a gente tem que estar sempre com a mente aberta, a gente sempre tem que estar querendo conhecer e aprender cada vez mais com todos esses fenômenos que a gente encontra na nossa realidade. O interessante da gente observar o eclipse lunar é legal, porque a gente consegue ter a dimensão de que existe coisas fora da Terra, por exemplo. Às vezes a gente passa o dia a dia no nosso cotidiano, na nossa rotina, e a gente esquece que a gente tá aqui, a gente acha que a gente tá sozinho, que a gente tá aqui nesse planeta, que só existe o planeta Terra. Mas não, a gente tá vendo ali movimentos acontecendo de forma involuntária, de forma espontânea, né? E isso é real, né? Às vezes a gente só assiste aqueles programas de televisão de canal fechado e fica surpreendido com aquelas coisas que acontecem no espaço, mas na verdade a gente tem às vezes a oportunidade de experienciar isso na nossa realidade, e que é muito mais legal quando você vive alguma coisa realmente, né, presencialmente, digamos. Então, assim, é interessante também a gente pensar que esses ciclos, essas coisas, esses fenômenos naturais, eles acabam afetando a gente também diretamente. A Lua, por exemplo, ela influencia nas marés dos mares e etc. Então, assim, é uma forma da gente pensar e refletir, de ficar mais atenta a certas coisas, né? E por hoje é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente fez com muito carinho, que vocês tenham refletido e pensado, que tenham energizado a mente de vocês sobre várias coisas, e que vocês experimentem isso também, de fazer, de ir lá, de experimentar, de estar perto desses fenômenos naturais. E eu espero que vocês compartilhem para os coleguinhas aí de vocês que também gostam desse tipo de conteúdo. Se você não viu os outros vídeos ainda, dá tempo lá, clica no sininho,
segue a gente e todos esses processos aí. E bom, fica para a próxima agora, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada.